Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 ao 6. 1 Crônicas, Antigo Testamento, antes de Salmos, bem antes de Salmos, antes de 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 19, versículos 1 ao 6. Primeiro Crônicas, capítulo 19, versículos 1 ao 6. A palavra do Senhor nos diz assim: depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filisteus, à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou estes consoladores? Não teria sido para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo e depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Anum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos Círios, de Maaca e de Zobá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor? Ó Deus, aquele que eras, que é e sempre será. Deus eterno, todo-poderoso, Senhor de nossas vidas. Deus gracioso, bondoso, misericordioso, que nos alcança com a tua graça, que nos toca, ó Pai, com teu amor, que ministra aos nossos corações. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra é a verdade e que ela é o único farol, o único norte, a única direção, a única regra, o único princípio que é Senhor sobre a nossa vida, que nos dirige para a vida. Então entendemos, ó Pai, a grandeza desse momento e sabemos que se o Senhor não falar conosco, estamos perdidos. Mas muito mais do que ouvir a tua voz, nós queremos ser transformados por ela, impactados pelo poder da tua palavra, transformados, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito, para que possamos em todo momento vivermos para a tua glória. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. No início do ano de 2001, algumas pessoas vão lembrar desse episódio. Eu acredito que todos que estão aqui, apesar de que alguns, se eram nascidos, eram bem novos, mas no início de 2001, a Casa Branca recebeu informações de que a Al-Qaeda, que era
um organismo terrorista fundado por Bin Laden em 88, planejava um ataque contra o World Trade Center. E a informação era verdadeira e era muito grave. Mas, mesmo recebendo essa informação, o governo americano decidiu ignorar o aviso. Decidiram não tomar nenhuma atitude. E aí todo mundo conhece a história. 6 meses depois, no dia 11 de setembro de 2001, 2 aviões se chocaram contra as 2 torres daquele edifício, transformando aquela bela ensolarada manhã de terça-feira num verdadeiro inferno na Terra. Dizem que por volta de 3.000 pessoas morreram naquele ataque. 3.000 pessoas de mais ou menos 70 países diferentes. E a história da humanidade foi mudada para sempre. Essa semana fazem 19 anos desse atentado. É sexta-feira, o aniversário de 19 anos desse atentado terrorista lá no World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Decisões erradas podem desencadear grandes tragédias. Tragédias que, muitas vezes, não podem ser desfeitas depois. Problemas que, muitas vezes, talvez não possam ser solucionados. E isso, queridos, não apenas em escala mundial. Mas isso é verdade também em escala pessoal. Não é assim em nossas vidas? Quantas vezes nós tomamos decisões das quais nós nos arrependemos depois? Decisões que muitas vezes não dá para voltar atrás. Depois que fizemos, depois do estrago, não dá mais para retornar. Isso é terrível. E a história que nós lemos agora há pouco é uma dessas histórias trágicas. Uma história trágica, mas que tem um alerta espiritual de extrema importância para nós hoje. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa história. E que cada um pudesse entender a mensagem que o Espírito do Senhor nos traz nesse texto, nessa noite. Essa história, querido, se passa há não apenas 19 anos atrás, como a história do ataque terrorista nos Estados Unidos, mas há mais de 3.000 anos atrás, numa nação chamada Amon. Amon era um país de pouca importância na época. Era um país pequeno, fraco, que tinha um exército fraco, um verdadeiro país pequeno, que dependia muito da ajuda dos outros. E Anum, o seu governante, o seu rei, era um rei enfraquecido. Ele era jovem e inexperiente na arte de governar, porque o texto nos diz, no início, de que o pai de Anum havia morrido há pouco tempo. Então, Anum tinha há pouco tempo recebido a incumbência de governar a sua nação. E isso o colocava em grande risco. Porque numa época em que as fronteiras não eram respeitadas e os reinos governavam, devoravam reinos através da guerra, aquela era uma oportunidade perfeita para os projetos de expansão dos reinos mais fortes. Assim, todos naquele reino estavam a um passo de uma morte terrível. Uma tragédia que eles não tinham como evitar. Eles não eram poderosos o suficientes para se livrar dessa tragédia que já se avizinhava. Mas longe disso ser a tragédia mais grave que eles teriam que enfrentar. Porque, além de tudo isso, de serem uma nação fraca, com um exército fraco e com um rei fraco, cercado por nações poderosas que queriam tomar o seu território e destruir as suas vidas, aquele povo, além de tudo isso, era um povo amaldiçoado, era um povo maldito.
Eles eram amaldiçoados por 3 motivos. Primeiro, por causa da sua origem. Você pode, depois depois do culto, ler Gênesis 19, que você vai encontrar a origem dos amonitas. Os amonitas eram descendentes de Ló. Ló foi um homem justo. Quem lembra da história de Ló sabe que ele era sobrinho de Abraão e que ele morava na região de Sodoma e Gomorra, uma região extremamente pecadora, mas Ló, mesmo morando naquela região pecadora, ele era um homem justo, um homem santo, de maneira que Deus o livrou do juízo que cairia sobre Sodoma e Gomorra. Só que o problema aconteceu depois de Sodoma e Gomorra. Porque quando Deus ordena que Ló pegasse a sua família e fugisse daquela região, Ló sai com a sua família. Os irmãos lembram da história, a mulher de Ló, ela morre nessa fuga porque ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal, né? E Ló então fica viúvo com 2 filhas e ele vai para uma região chamada Zoar e passa a morar numa caverna com as suas 2 filhas. Aí que aconteceu a tragédia. Porque aquela região desértica, sem ninguém, aquelas 2 moças solteiras não queriam morrer solteiras, não queriam morrer virgens, sem filho, então ela executa um plano maquiavélico. As 2 filhas de Ló embebedaram seu pai, uma a cada noite, e engravidaram dele. E da mais nova, nasceu Benjamim, que é o pai dos amonitas. Então, aquela nação é fruto de um incesto, de uma terrível atitude impensada, produzida por uma jovem, na época quase que criança. Algo terrível. E eles não eram malditos apenas pela sua origem pecaminosa. Eles eram malditos também porque eram idólatras. Apesar de Ló, o seu ancestral, ser um servo de Deus justo, os seus descendentes eram adoradores de ídolos como Milcom, como Moloque, um deus terrível onde as crianças eram sacrificadas na sua estátua, queimadas vivas quando eram jogadas na estátua incandescente desse Deus. Então, era um povo extremamente pagão, um povo extremamente pecador. E, em terceiro lugar, eles eram malditos porque eles constantemente se faziam inimigos de Israel. Se você procurar lá a história de Balaão, você vai ver que foram os amonitas quem providenciou Balaão para amaldiçoar Israel. Você vai ver sempre os amonitas em guerra contra Israel. Então, os amonitas, o reino de Anum, era um povo distante de Deus. Um povo cuja vida era uma afronta ao Senhor. Toda a existência dos amonitas, o comportamento deles, os princípios, a maneira como eles viviam, todas elas, tudo aquilo era afrontoso ao Senhor. Então, você imagina, queridos, como a situação daquele povo era terrível. Dá para entender que ter Deus como adversário era muito pior do que ter as nações como adversários. Então, aquela nação era uma nação, os amonitas, era uma nação rodeado por exércitos inimigos, mas principalmente uma nação que se fez inimiga do próprio Deus. Situação complicada, né? E o importante de tudo isso, queridos, é que tanto Anum como seu povo retratam a situação de toda a humanidade. Nós somos uma raça maldita, que nascemos de uma relação promíscua e maldita de Adão e Eva com o próprio diabo. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto que não deveriam comer. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz que o mundo jaz no maligno.
E não é difícil a gente perceber que isso é verdade. Provavelmente você já percebeu como o mundo de fato jaz no maligno. Quanto pecado há no mundo. Você provavelmente já percebeu como os princípios bíblicos são desprezados. Como os homens estão vivendo segundo seus próprios prazeres e seus próprios padrões. Como o certo hoje se tornou errado e o errado se tornou certo. Basta que a gente ande pelas ruas e a gente vai perceber que o modo de comportamento do mundo está distante do Senhor. O mundo tem se colocado como adversário do Senhor, tem se colocado como inimigo de Deus. Basta a gente ligar na televisão, basta a gente ouvir as letras das músicas, a gente assistir, prestar atenção nos enredos dos filmes, nós vamos perceber que o padrão que move o mundo, que gere as vidas, é um padrão de comportamento, de vida, de pensamento, de filosofia, que ofende o Senhor, que agride o Senhor, que coloca o mundo como adversário de Deus. Assim como os amonitas eram inimigos do Senhor, este mundo se levanta contra Deus e se colocando como inimigo dele. Mas não é só o mundo, porque nós também fazemos do pecado o nosso estilo de vida. Você faz do pecado o seu estilo de vida. Eu tenho certeza que você peca. Não é verdade? A Bíblia fala para mim que você peca, então eu não tenho medo de estar te julgando errado. Porque a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, todos pecaram, todos se fizeram inimigos do Senhor. Eu tenho certeza que você tem pecados que você esconde de todo mundo. Que você não confessa para ninguém. Você tem pecados que já são rotinas na sua vida. Coisas que você pratica a vida inteira e continua praticando. Pensamentos que você abriga na tua mente, no teu coração e continua pensando assim. Princípios e filosofias que governam sua vida desde o passado e continuam governando práticas, que são as práticas de todo dia. Sentimentos que são sentimentos de todo dia. Pecados que você não tem vontade de abrir mão. Não fala para mim não, mas fala para o seu coração que pecados são esses. Que pecados são esses que você abriga na tua alma? Que pecados são estes que faz com que você ofenda o Senhor? Que pecados são esses que você abriga dentro do teu coração? Sentimentos ruins, nefastos, infames. Conceitos e preceitos que você permite que governem a sua vida. Que você sabe que nasceram no inferno. Atitudes que ofendem o Senhor. Todos nós fazemos isso, todos nós somos assim. Ofendemos a Deus com os nossos pecados, mas continuamos pecando. Anestesiamos muitas vezes a nossa mente dizendo, não, não é bem assim. Ninguém é perfeito mesmo. Todo mundo faz. Muitas vezes temos remorsos do nosso pecado, mas depois nós voltamos a ele. Então, a situação, queridos, da humanidade diante do Senhor é a mesma situação de Anum e dos amonitas. É a mesma situação. Talvez você não tenha as nações vizinhas como teu inimigo, como teu adversário. Mas mesmo que tivesse, queridos, mesmo que o mundo todo estivesse contra você, o que seria isso? Comparado ao fato de se fazer inimigos de Deus, adversário do Senhor, por causa dos nossos pecados. Anum e os amonitas estavam em situação muito difícil.
Mas a palavra do Senhor diz no versículo 2 que Davi se compadeceu de Hanun. Ele diz no capítulo 2: eu usarei de bondade com Hanun. Eu vou enviar pessoas para consolar aquele jovem rei. E ele então envia uma embaixada oficial, pessoas de importância, pessoas de alto escalão do reino, que vão em nome de Davi, do reino de Israel, para consolar Hanun, para consolar toda a nação. Aquele gesto, queridos, foi um gesto, uma espécie de acordo diplomático entre duas nações. Ao contrário dos amonitas, Israel era uma potência naquela época. Era uma nação forte, era uma nação rica, era uma nação com um exército poderosíssimo. O exército de Davi era o exército mais poderoso da época. Não tinha qualquer exército que comparasse ao exército de Davi. Então, Davi, ao enviar aquela embaixada à nação vizinha, ele estava oferecendo proteção a Hanun. Ele estava oferecendo para ser o salvador daquele rei, o salvador daquele povo, protegê-lo contra os seus adversários, salvar a vida deles. E da mesma maneira, queridos, isso também tem um significado teológico gigantesco para os nossos dias. Porque Davi, queridos, é um personagem histórico que funciona na revelação bíblica como o que a gente chama na teologia de sombra de Cristo no Antigo Testamento. Eram personagens que Deus usa para colocar na Bíblia, personagens reais, que Deus usa para colocar na Bíblia e usa as suas vidas para que a vida deles fosse uma representação de quem Jesus seria. A vida deles seria uma pregação sobre Jesus. Então, queridos, a oferta de Davi, a oferta de salvação que Davi oferecia para Hanun e para os amonitas, era a representação da oferta do Evangelho. Davi diz: usarei de bondade com Hanun. E é extraordinário porque a palavra bondade aqui pode ser traduzida por graça, favor. Eu usarei de graça para com esse jovem que está prestes a morrer. Eu serei favorável a ele. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, queridos, é esse acordo diplomático que Deus oferece a esse povo maldito que somos nós. O Evangelho é essa oferta de salvação. O Evangelho não nega que somos pecadores. Muito pelo contrário. O Evangelho alerta que nós somos pecadores. O Evangelho coloca o dedo nas nossas feridas e diz que aquilo que nós fazemos é vil, é podre, é insano, é terrível. E o pecado e o Evangelho alerta mais do que isso. Ele nos alerta também que o nosso pecado faz parte da nossa natureza, de maneira que a gente não consegue nos livrar dele. A Bíblia não diz apenas que nós somos pecadores, mas diz que nós somos vencidos pelo pecado. Que somos derrotados por ele, que somos escravizados por ele. Que não somos capazes de nos libertar, de que somos um reino fraco, um reino sem poder, um reino sem exército, um reino que não consegue livrar a si mesmo. Quando Davi se oferece como salvador de Hanun, ele está dizendo: Hanun, você não tem condições de vencer os teus adversários. E quando o Evangelho se mostra para nós e nos revela pecadores, ele está dizendo: olha a sua situação, você não consegue se livrar da sua morte, do seu pecado. O Evangelho nos diz que por causa dos nossos pecados, nós estamos caminhando para a morte. Por causa do seu pecado, você está debaixo da ira de Deus. Que a cada passo que você dá na vida, você dá mais um passo em direção ao inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas também é a mensagem do Evangelho de que Deus ama o povo a quem ele escolheu.
É a mensagem do Evangelho que Deus, o Deus Pai, nos amou e por isso nos escolheu antes da fundação do mundo e nos entregou o seu Filho para que nós tenhamos vida eterna. É a mensagem do Evangelho que Deus Filho nos amou e por isso se fez homem. Assumiu os nossos pecados para si e se colocou debaixo da ira do Senhor para que tivéssemos perdão. É a mensagem do Evangelho, queridos, que o Espírito Santo nos amou e por isso trabalha em nós e nos tornando vivos e capazes de responder ao convite da salvação. A oferta do Evangelho, queridos, é a oferta de salvação de Deus, do perdão dos nossos pecados, da regeneração, da santificação das nossas vidas, da transformação do nosso caráter, de um novo coração, de uma nova mente, de novas atitudes, do cuidado e da proteção de Deus, da vida eterna com o Senhor. Assim como Davi envia uma embaixada a Anum, dizendo: Anum, eu me ofereço como seu salvador, eu me ofereço para ser o teu protetor, eu me ofereço os meus exércitos e todo o meu poder para te livrar das mãos desses países vizinhos que querem assenhorar de você, que querem destruir a sua vida, que querem destruir a sua família. Da mesma maneira que Davi oferece isso para Anum, o Evangelho nos oferece salvação, da mesma maneira que Davi envia uma embaixada. O Senhor já enviou essa embaixada. O Senhor já enviou Jesus Cristo. E na cruz de Jesus Cristo, a salvação já nos foi ofertada. E eu te pergunto, querido, você já ouviu essa mensagem? Você já recebeu essa oferta? Você já prestou atenção nela? Reflita um pouco na sua vida. Não deixe que o fato de você estar num culto e de viver na igreja minta para você dizendo: não, eu já ouvi isso. Pode ser que você esteja na igreja a vida inteira, mas ainda não escutou de fato essa mensagem. Você não percebeu ainda a gravidade dela. Às vezes você pode estar pensando: pastor, uma mensagem sobre o plano de salvação é uma mensagem para ser pregada para as pessoas do mundo. Não é para ser pregado na igreja, porque a igreja já conhece esse plano. Será mesmo que conhece? Será que de fato a igreja já percebeu a seriedade dessa oferta? Pessoas que já estão na igreja há tanto tempo, mas será que de fato compreende isso? Meu irmão, minha irmã, toda oferta exige uma resposta. Toda oferta exige uma resposta. E quanto mais séria é a oferta, mais correta tem que ser a resposta. Porque uma resposta errada a uma oferta importante pode ser desastrosa. A oferta de Davi exigia que Anum desse uma resposta. Alguns podem até pensar: não, Anum tinha várias possibilidades de respostas. Ele poderia aceitar a oferta de Davi, ele poderia ignorar a oferta de Davi, ele poderia rejeitar a oferta de Davi, mas ele não tinha, na verdade, várias opções. Anum era um jovem rei fraco. Ele não possuía um exército poderoso, como eu disse, então sozinho ele seria facilmente derrotado pelas nações vizinhas. Ele precisava da oferta de proteção de Davi. Portanto, queridos, Anum não tinha várias opções de resposta, ele só tinha uma resposta correta a dar. É dizer: sim, Davi, eu aceito o seu consolo, eu aceito o seu fortalecimento, eu aceito a sua proteção. Mas veja a resposta que Anum deu a Davi. Está no versículo 4, diz assim: então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora.
Hanum não apenas rejeita a oferta de salvação de Davi, como tripudia sobre Davi. Ele humilha a embaixada de Davi. Ele, humilhando aqueles homens, ele não estava humilhando apenas aquelas pessoas, mas ele estava humilhando o próprio rei, a própria nação. Ao rejeitar a oferta de Davi, Hanum, e rejeitar principalmente daquela maneira, Hanum estava se colocando como adversário de Davi. O versículo 6 diz que eles se tornaram odiosos a Davi. Eles afrontaram Davi. É pior do que uma cusparada na cara, do que um tapa na cara. Eles estavam dizendo, não, Davi, nós não te aceitamos aqui. E ele humilha Davi ao humilhar os seus homens. 2000 anos depois, queridos. Ou 1000 e poucos anos depois, Jesus Cristo morre na cruz. E há 2000 anos depois da morte de Jesus, o Evangelho de Deus tem nos oferecido a sua salvação. Há 2000 anos, o Evangelho tem nos alertado sobre a nossa tragédia, sobre a gravidade do nosso pecado, sobre a insanidade do nosso pecado. Há 2000 anos, o Evangelho tem dito que só existe salvação em Jesus Cristo. Há 2000 anos, o Evangelho tem nos exortado a rendermos a nossa vida a Jesus, a nos arrependermos dos nossos pecados, a confessá-los diante de Deus, a clamar pelo perdão dos nossos pecados, a nos submeter ao seu governo, a nos colocar debaixo das suas asas. E não existem duas opções para esta oferta. Não existe a opção de rejeitar ou de ignorar. Só há uma escolha certa, só há uma escolha sábia, que é aceitar a oferta de salvação de Jesus Cristo. Mas eu te pergunto, queridos, mesmo que esta oferta seja dada, seja oferecida há 2000 anos, o mundo tem ouvido? Não, queridos, o mundo não tem ouvido. Como Hanum, o mundo tem ouvido seus conselheiros loucos, tem ouvido, atendido às vozes do próprio mundo, das paixões da sua carne, as vozes do diabo. Ignoram o Evangelho, o mundo continua com a sua vida de pecados e rejeita a salvação, humilhando a Deus e o seu Cristo. Mas quantos que habitam as igrejas, que frequentam as igrejas, também não têm dado crédito ao alerta do Evangelho? Quantos que habitam as igrejas, que frequentam as igrejas, ouvem o Evangelho, mas não escutam? Frequentam a igreja, mas continuam nas mesmas práticas de pecado. Às vezes até mesmo sentem remorsos, mas nunca se arrependem deles. Continuam dentro da igreja, mas continuam alimentando os seus pecados, vivendo as suas vidas segundo outros padrões, segundo outras verdades, sendo governado pela sua paixão carnal, sendo governado pela filosofia de vida de mundo, sendo governado pelo próprio diabo. Até se tornaram religiosos, mas nunca de fato entregaram suas vidas a Jesus. Por isso não pertencem a ele e nunca pertenceram. Frequentam a igreja há tanto tempo, mas que continuam vivendo em pecado, recusando a oferta de salvação dia após dia. Dia após dia, sem nunca dar a devida atenção para o Evangelho. O mais sério disso, queridos, é que ao ouvirem o Evangelho e recusarem a sua oferta,
essas pessoas se tornam ainda mais odiosas a Deus. Acrescentam a culpa dos seus pecados, a culpa de rejeitarem a Deus e a sua salvação. Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 29, falando para o próprio povo que se dizia povo de Deus, ele dizia assim, vocês calcam os pés, pisam com os pés no Filho de Deus. Profanam o sangue da aliança e ultrajam o Espírito da graça. Ele estava falando para um povo que conhecia o Evangelho, mas não se arrependia. Um povo que conhecia a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo, conhecia a cruz, mas não se permitia ser tocado por essa cruz. Que se dizia povo de Deus, mas o rejeitava com a sua vida. O Senhor Jesus disse, olha, essas pessoas estão calcando os pés a Jesus Cristo, profanando o sangue derramado na cruz e ultrajando o Espírito da graça. Estão blasfemando contra o Espírito Santo. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que você fez com o evangelho que você ouviu? Pensa muito sério nisso. Quanto tempo você está na igreja? O que você fez com o evangelho que você ouviu? Você guardou na sua mente como uma doutrina, uma verdade que você quer acreditar? Você entendeu e aceitou como uma verdade religiosa? Ou você entregou sua vida ao Senhor Jesus de maneira que ele se tornou o Senhor da sua existência? O que você tem feito? Lembra, queridos, que a oferta do Evangelho exige uma resposta. E não responder, ignorar, adiar, é rejeitar. E como dissemos no início do nosso sermão, toda escolha errada traz sérias consequências. Foi assim com Hanun. Ao recusar a oferta de Davi, Hanun se tornou odioso a Davi. Ao recusar a oferta de Davi, Hanun perdeu o favor do rei. Perdeu o seu socorro, perdeu a sua proteção, perdeu a sua salvação. Agora, é o próprio Davi que oferecia a ele salvação que vai guerrear contra Hanun. Agora, ao invés da proteção de Davi, Hanun tem que enfrentar o duro peso da ira do homem mais poderoso do mundo naquela época. O texto no versículo 6 que nós lemos diz que ele pegou uma tonelada de prata e de ouro para contratar exércitos para o proteger, mas não adiantou nada. Davi guerreou contra Hanun. Davi o derrotou e Davi o escravizou. Poderia ter alcançado, recebido a salvação de Davi, mas se colocou debaixo da sua ira. Poderia ter tido Davi como o seu protetor e salvador, mas ao rejeitar a oferta, teve Davi como seu adversário. Ô, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, ninguém recusa a graça de Deus sem pagar muito caro por isso. Ninguém vira as costas para a oferta de salvação que não sofra as consequências dessa recusa. E você pode me perguntar, mas que consequência é essa para quem rejeita a graça do Senhor? Que preço é esse que tem que ser pago? Meu irmão, minha irmã, esse preço é único, não é nada menos do que o terrível inferno. O inferno é real. O inferno não é essa vida como muitos pensam. Não é esse mundo como muitos dizem. O inferno é real. Mais real do que essa vida que nós temos vivido.
O inferno é o lugar do castigo de Satanás, mas é também o lugar em que, juntamente com Satanás, todos aqueles que rejeitam a Deus e a sua graça serão castigados. O inferno, no inferno as pessoas vão sofrer a ausência completa de graça e de misericórdia. É o lugar da ausência absoluta de amor e de compaixão. É o lugar onde as pessoas vão sofrer completamente a ausência do Senhor. E isso depois de tê-lo conhecido no grande julgamento e na volta do Senhor Jesus. O inferno será o lugar onde as pessoas serão terrivelmente atormentadas, não tendo como descrever o terrível tormento do inferno. A Bíblia fala do inferno usando figuras de imagens, como, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, quando ele diz, no inferno as pessoas sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Marcos 9, versículo 43 e 44, serão atormentados com fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme e o fogo não se apaga. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 11, ali as pessoas beberão do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, serão atormentados com fogo e enxofre. A fumaça sobe para todos sempre, não terão descanso algum, nem de dia, nem de noite. Mateus capítulo 13, versículo 50, ali haverá choro e ranger de dentes. Em Hebreus 10, 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas o pior de tudo, queridos, é que o inferno será eterno. Isso significa um tempo que nunca se acaba. Passará 1 ano e você estará lá. 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos. E você pode acrescentar infinitamente quantos zeros você quiser depois deste 1. E você ainda estará lá. O pior do inferno é que ele será eterno. Um tempo que nunca acaba, e mais. A eternidade do inferno significa que nunca vai haver mudança. Nunca haverão dias melhores. Nunca haverá dias mais frescos. O calor nunca diminuirá, o terror nunca diminuirá, nunca diminuirá a dor, nunca diminuirá o pavor. Nunca haverá consolo, nunca haverá esperança. Nunca haverá o consolo que a esperança de um fim pode trazer. Não adiantará clamar por misericórdia, não adiantará clamar por graça, não adiantará clamar por socorro, porque o seu clamor encontrará apenas um absoluto vazio, da certeza de que ninguém estará te ouvindo. As pessoas procurarão a morte, diz Apocalipse capítulo 9, mas a morte vai fugir deles. Nem o alívio da morte terão. E se você conseguir imaginar a cena que nós descrevemos com esses textos bíblicos, você não chegou nem perto de imaginar como será o inferno, porque será infinitamente pior. De repente você pode estar pensando, mas isso é exagerado, pastor. Uma eternidade de tormento em troca de menos de 1 século de vida em pecados? Não é justo, é um exagero. Meu irmão, não é um exagero. Porque todo pecado que nós cometemos é um crime cometido contra um Deus eterno. O peso do inferno não é apenas o peso do teu pecado, mas é o peso contra quem você pecou. E então, isso faz sentido para você?
O que você vai fazer com respeito a isso? Lembra da história do Trade Center? A Casa Branca ignorou os avisos da Al-Qaeda sobre a Al-Qaeda e pagou caro por isso. Depois já era tarde demais. Quanto tempo você ainda vai viver nesse mundo? Você sabe? Talvez 1 ano? Ou quem sabe essa vai ser a última noite da sua vida? Usando as palavras de Jonathan Edwards, no seu sermão famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele diz assim: seu próximo passo nessa vida pode ser dado no inferno. Preste atenção. Ele diz assim, o mundo, a nossa vida aqui na Terra é como se você estivesse caminhando num lugar extremamente escorregadio. Você nunca saberá se o seu próximo passo você estará em pé ou caído. Em outro momento desse sermão, ele diz assim: a boa saúde, o cuidado e a prudência que mantém a sua saúde teriam tanta influência para preservá-lo, para preservar a sua vida e mantê-lo fora do inferno, quanto uma teia de aranha é capaz de deter uma avalanche de pedras. Não negligencie, meu irmão, a oferta da graça divina. Não rejeite a oferta de salvação. Se arrependa dos seus pecados. Clame por perdão. Antes que chegue o tempo em que não haverá mais tempo de arrependimento. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. E que Ele seja o teu Salvador. Que Ele seja o teu protetor. Que Ele seja o teu Rei. Que Deus nos abençoe. Amém. Sueli? Oi. Nosso Deus